Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje falaremos de alguns aspectos importantes que o investidor deve olhar antes de decidir por um fundo de investimento imobiliário. Se você ler algum livro sobre fundo de investimento imobiliário ou pesquisar em canais no YouTube, praticamente todas as fontes vão mandar o investidor começar investimentos em fundo de investimento imobiliário por fundos multi. Mas o que são esses fundos multi? O primeiro multi é de fundos multi-imóveis. Como o nome sugere, são fundos que possuem vários imóveis. E qual a importância disso? É que nesses fundos, a renda não depende de um único imóvel. Então a vacância em uma unidade será compensada pela ocupação em outros imóveis do fundo. Como exemplo, a gente pode ver na imagem que eu peguei no site Funds Explorer, o fundo HGLG11. Ele possui 14 imóveis. O segundo multi é de multi-inquilinos. Obviamente, são fundos com vários inquilinos. A importância disso é que a inadimplência de um inquilino não afeta as demais locações. Tomando novamente o HGLG11 como exemplo, ele tem como clientes a Volkswagen, a Lasa, a Tetra Pak, a Gerdau, etc. Então a gente consegue enxergar a importância de ter vários clientes e grandes empresas que dificilmente ficarão inadimplentes. O terceiro multi é de multi-região. São fundos com imóveis localizados em regiões diferentes. Então, a situação econômica ruim de uma localidade é compensada por outro imóvel que esteja em uma área de forte valorização no momento. Outro ponto a se observar, e os analistas dizem ser o mais importante, é a localização dos imóveis. Vários fatores estão associados à localização do imóvel, como o preço do aluguel e a vacância na região. Um bom gestor busca imóveis com localização privilegiada. Mas como o investidor pode avaliar a localização de um imóvel não conhecendo a região? Hoje dá para ter uma boa ideia. Sites como o Google Maps permitem ver a região do imóvel. Em sites de aluguéis de imóvel dá para comparar o preço do aluguel na rua com os de ruas próximas e de regiões mais afastadas. O preço do aluguel por metro quadrado dará ao investidor uma boa noção da região. Muitos sites de aluguéis também permitem observar a vacância na localidade. Avaliar se um imóvel está localizado em uma região privilegiada é meio caminho para o sucesso na escolha de um fundo. A liquidez é outro fator importante. Ela pode ser medida tanto pela quantidade de negociações realizadas em um dia, quanto pela soma em dinheiro. Por exemplo, o fundo HGLG celebrou 38.314 contratos de compra e venda no dia, movimentando cerca de 7 milhões. Quanto maior a liquidez de um fundo, mais fácil é comprar ou vender uma cota. Fundos com liquidez baixa têm uma barreira natural para alocar dinheiro. Além disso, esses fundos com essa liquidez baixa contêm um risco maior para o investidor. Se precisar sair por alguma emergência, pode ocorrer de ter de vender a um preço mais baixo, ou talvez nem consiga vender a quantidade necessária por não ter tantos negócios. O valor patrimonial do fundo dividido pelo número de cotas é conhecido como VPA, Valor Patrimonial por Ação. O termo VPA é usado em vez de VPC porque ele foi importado do mundo das ações. Um indicador importante para o investidor observar antes de comprar uma cota é o preço da cota dividido pelo VPA. O professor Arthur Vieira de Moraes, do canal Infomoney, costuma dizer que se o preço sobre VPA estiver 10% para cima ou para baixo, a cota está no preço. Acima desse patamar, deve-se tomar cuidado para não comprar um fundo muito caro. Hoje vemos vários fundos com preço sobre VPA acima de 1,30. Vale a pena comprar? O investidor deve pesar as consequências. Por fim, uma informação adicional: todo ano o valor patrimonial é reavaliado e tende a subir, compensando a inflação. Antes de comprar um fundo, o investidor deve entender a estratégia do gestor. O que faz o gestor de um fundo? De forma simplificada, ele analisa o mercado e decide onde investir o dinheiro dos cotistas. Ele negocia aluguéis, busca inquilinos interessados, avalia preços de imóveis-alvo, etc. Pode-se dizer que o gestor é o responsável por definir a estratégia do fundo. Logo, conhecer o gestor e seu histórico é fundamental para decidir por um fundo de investimento. E como eu posso conhecer a estratégia do gestor? Hoje, vários canais no YouTube entrevistam gestores. Esse é um bom caminho. A segunda forma é fazer perguntas diretas no RI do fundo. E para finalizar, um alerta. Vamos falar do erro mais comum do iniciante. O erro mais comum dos iniciantes é escolher um fundo baseado somente nos dividendos. Antes de olhar os dividendos, é fundamental entender como o dinheiro entra no fundo. Pesquise quais são os imóveis e as vacâncias
quem são os inquilinos e qual a inadimplência, e quem é o gestor e suas ideias para o futuro do fundo. O primeiro passo para analisar um fundo é compreender como o dinheiro entra no fundo, quem paga os aluguéis. É através desse estudo que o investidor terá a segurança que os rendimentos serão pagos mês a mês. Só depois é que ele deve se preocupar com os dividendos. E por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.